nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. Eu faço questão de sempre lembrar isso para você. Para vocês. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje, em todas as igrejas católicas do mundo inteiro, estamos celebrando a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que na última ceia, Jesus falou para os apóstolos: eu desejei ardentemente celebrar essa Páscoa convosco. Jesus queria celebrar a missa. Ele precisava celebrar aquela missa. Ele precisava antecipar o que iria acontecer no dia seguinte, a sua morte, a sua paixão. Ele queria isso. E ao mesmo tempo, naquela noite, ele instituiu o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. O sacramento da ordem, o sacramento do sacerdócio e a sua presença na Eucaristia. Desejei ardentemente. E se Jesus, ele desejava ardentemente, o nosso coração também deve estar ardendo, pulsando, desejoso também de participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns para você, que provavelmente agora já pode ter participado da missa. Parabéns para você que irá participar. Hoje é dia do Senhor. Santifiquemos o domingo. Participando da missa, nós estamos indo para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e sermos alimentados de duas formas. Nós somos alimentados na mesa da palavra, por isso as leituras elas são proclamadas ali no ambão e ali o sacerdote depois nos alimenta. Ou melhor, o próprio Cristo nos alimenta quando a palavra é proclamada. E depois, na pessoa do sacerdote, Cristo nos alimenta meditando a palavra. Depois nós vamos para a mesa da Eucaristia. E ali nós recebemos o Senhor. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Tomai e comei, tomai e bebei.
O dia do Senhor é um dia que nós precisamos aproveitá-lo bastante. Um bom domingo para você. E voltando agora para o Evangelho, nós notamos aqui Jesus com uma preocupação. A preocupação de Jesus é essa: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Mas antes ele diz: vendo Jesus a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, se elas estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor, então rezai. Rezai para que o Senhor envie bons sacerdotes para cuidar dos seus fiéis, para alimentá-los, para levá-los a um encontro com o Senhor, para que eles possam encontrar salvação para as suas almas. É por isso que logo em seguida nós já vemos Jesus trazendo a listagem dos apóstolos. Com uma triste notícia, um dos apóstolos, Judas Iscariotes, o traidor. Infelizmente, Judas acabou traindo. E não era para ele trair, mas acabou traindo o Senhor. Graças a Deus foi só um que traiu. Os outros foram fiéis. E aqui nós precisamos notar, meus irmãos, que há essa propensão dentro da igreja de ter os fiéis e os traidores. Isso acontece dentro da igreja. Peçamos a Deus a graça de nós sermos fiéis, fiéis à Santa Liturgia, fiéis aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, fiéis à Igreja Católica, fiéis aos mandamentos, fiéis aos sacramentos que nos santificam, fiéis à doutrina única e verdadeira. Sejamos fiéis, não sejamos traidores, meus irmãos. Não sejamos traidores. Peçamos a Deus esta graça da fidelidade nossa até o fim. Infelizmente, os discípulos de Judas estão aí. Mas graças a Deus, os discípulos de Pedro também estão. Precisamos estar do lado de Pedro. Precisamos estar do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos trair os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a necessidade que eu sempre digo: vamos estudar o catecismo da Igreja Católica. Vamos ler a vida dos santos. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Vamos estar unidos aos que os santos padres nos ensinaram. Ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E que tempos difíceis, meu Deus. Que tempos difíceis. E para nós não nos deixarmos levar pelos falsos ensinamentos, por esse paganismo que entrou dentro da igreja, precisamos estar atentos nesta vida de oração, nesta dedicação nossa. É preciso estudar. É preciso estudar a doutrina da igreja. São Paulo, ou melhor, não São Paulo, aqui eu queria me referir ao Papa Bento XVI. Quando ele falou que existe um analfabetismo religioso,
Analfabeto é aquele que não sabe ler, não sabe escrever, mas pode ser que ele saiba até ler, mas ele não vai saber escrever e vice-versa. Então, na Igreja Católica, Bento XVI disse, existe o analfabetismo religioso. É lamentável. Era para nós não sermos analfabetos. Mas aqui existe uma questão também. Quando Jesus está dizendo, que ele acabou se compadecendo porque estavam cansados, a multidão estava cansada e abatida como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse, reze ao Senhor da messe, que envia operários para a messe. Então aqui há uma necessidade de nós rezarmos pela hierarquia da igreja e rezarmos pelos seminários. Pedirmos a Deus que Deus envie santos seminaristas. Seminaristas que amem Nossa Senhora, seminaristas que amem a Santa Igreja Católica, seminaristas que amem a doutrina da igreja, seminaristas que não se deixem levar pela modernidade, essas modernidades, essas novidades que vão entrando. Seminaristas que não se deixem levar por isso, mas que conservem e tenham o desejo de conservar a doutrina da igreja. Mas ao mesmo tempo, que tenham bons reitores, reitores que possam cuidar desses seminaristas que Deus está enviando para que no futuro eles sejam sacerdotes, bispos e até papa. Porque ali no seminário está sendo preparados essas pessoas, esses rapazes que um dia vão estar à frente da igreja para alimentar o povo de Deus, alimentar o povo na palavra e salvar as almas e conduzi-las para Deus. Então, é preciso rezar. Rezar que tenham bons reitores de seminários. Reitores que amem a igreja, que amem Nossa Senhora, que estejam firmes na doutrina dos santos padres, que cuidem bem dos seminaristas de forma espiritual, humana também. Que ajude esses seminaristas a serem bons padres para o futuro. E aí, dentro disso aqui, que tenham bons professores. Professores que estejam de acordo com a doutrina da igreja. Que estejam ali firmes para poder ensinar o que é o correto a esses seminaristas que um dia serão os futuros padres, que mostrem o valor da castidade, o valor do celibato, o valor da Eucaristia, que ensinem eles a se responsabilizarem pela sã doutrina, de levar a sã doutrina que está no coração. É aquilo, meus irmãos, que aconteceu com Jesus. Jesus, ele é o reitor por excelência. Os apóstolos eram como os seminaristas que estavam aprendendo com ele. Jesus foi o professor, o mestre por excelência. Então Jesus foi ensinando e fazendo com que aqueles apóstolos eles pudessem entender bastante o que eles iriam ensinar depois, para que não pudessem se desviar. Mas é como eu estava falando antes, infelizmente Judas foi cedendo ao mal e acabou se desviando. E isso pode acontecer também nos seminários. Mas isso não pode acontecer no seminário, o desvio por parte dos reitores, os reitores que vão
desviando os seminaristas do caminho certo. E os professores que vão ensinando as teorias ateísta, materialista, dizendo para os seminaristas que não, o céu não existe, ou melhor, que até existe o céu, mas não existe o inferno, que não há condenação, que não há pecado, que agora todo mundo pode viver o que quiser. Não, isso não pode acontecer. É por isso que as orações, ela precisa estar dentro de todo esse contexto. Rezar para que o Senhor envie e chame aqueles que irão conduzir a igreja no futuro. E depois rezar para que os seminários sejam um local de aprendizado da doutrina, dos ensinamentos da igreja, que os seminaristas precisarão assimilar para depois ensinar. E aí nós vamos pedir a Deus que os reitores estejam de acordo com a sã doutrina. E aí vem os professores que estejam de acordo com a sã doutrina também. E aí, meus irmãos, teremos no futuro bons sacerdotes, bons bispos e um bom papa que esteja ali de acordo com aquele desejo no coração de salvar almas, como estava no coração dos apóstolos, quando eles foram, porque eles tiveram, vou repetir, um bom mestre, um bom reitor, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. E peçamos que esses ensinamentos que contaminam, que desviam, não possam entrar nos seminários. Porque se entrar nos seminários é um perigo para o futuro da igreja. E se você tem amor à igreja, se você tem amor à salvação das almas, rezem. Rezemos o terço, peçamos a mãe dos seminaristas, a mãe dos sacerdotes, a mãe dos bispos e a mãe do Papa, Nossa Senhora. A mãe de nosso Senhor Jesus Cristo é a mãe dos sacerdotes. Que Nossa Senhora esteja intercedendo e peçamos a ela, a Nossa Senhora, Senhora, cuida das vocações. Cuida, mãe, das vocações. Que sejam seminaristas bons e santos. Como esses dias nós celebramos São Luís Gonzaga. Ele foi um seminarista, foi um religioso jesuíta, ele queria ser sacerdote, mas ele não terminou os estudos porque ele morreu contaminado pela peste. Ele queria ser padre, com 23 anos ele acabou morreu como seminarista. Mas era um seminarista santo, tanto que a igreja canonizou. Era devoto de Nossa Senhora, devoto da Eucaristia. Ele rezava, lutava para viver a pureza, a castidade. Que Nossa Senhora peça a Jesus, e nós pedimos a Nossa Senhora para que surjam bons sacerdotes, porque a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, porque o povo perde-se por falta de conhecimento. E quem é que dá o conhecimento? Quem é que dá o ensinamento? Somos nós padres, os bispos, o Papa.
Somos nós que damos o ensinamento correto, mas imagina se o ensinamento for errado, há um desvio, perdas de alma. Então que o Senhor envie santas vocações, que aprendam, que se dediquem, que rezem, para alimentar os fiéis do futuro. Nossa Senhora, Rainha das vocações, Mãe das vocações, interceda pela Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe, Maria Santíssima.